Vamos continuar nossas aulas, né, de farmacologia. O assunto de hoje que nós veremos é a farmacocinética, um assunto bastante importante, né, dentro que nós vamos ver nessa disciplina, né, é um assunto que serve de base para muitos outros conceitos que vocês irão ver ao longo da disciplina. Bem, o que seria então a farmacocinética? Aqui trago dois conceitos, né, e um deles fala o seguinte: farmacocinética estuda quantitativamente a cronologia dos processos metabólicos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação de fármacos, né? Nós falamos já na aula passada, na introdução, sobre os quatro parâmetros da farmacocinética, né? Que são absorção, distribuição, metabolização ou biotransformação e eliminação de fármacos, né? Então, ela vai estudar em termos de quantidade de fármaco ao longo do tempo que sofre os processos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação do organismo. Outro conceito diz o seguinte, ó, a farmacocinética é o estudo do progresso de um fármaco em nosso organismo, ou seja, a concentração administrada, né, desde que faça a administração, em relação ao tempo, a partir de quê? De sua administração, incorporando os processos de quê? ADME, né? Absorção, distribuição, metabolização ou biotransformação e excreção, ou seja, a farmacocinética vai estudar tudo que ocorre com o fármaco, desde a sua administração até a sua eliminação do corpo, né? Passando pelo processo de distribuição e metabolização também. Quais os objetivos da farmacocinética? Estudar as propriedades do fármaco, né? Com isso, eu vou saber o tempo de meia-vida, né? O tempo de eliminação desse fármaco, o tempo de absorção, né? Em qual tempo ele atinge a concentração máxima no plasma. Entender com isso a importância de propriedades, né? Absorção, distribuição, metabolização e excreção na ação dos fármacos. Né? Existe, tem fármacos que vão levar um tempo maior para ser absorvido, outros são distribuídos mais na forma livre, outros mais ligados a proteínas plasmáticas. Alguns outros fármacos têm uma metabolização mais intensa do que outros. Outros fármacos, para serem excretados, vão passar por uma nova biotransformação no fígado para se tornar metabólitos mais hidrossolúveis, né? Ou seja, facilitar a sua eliminação por via urinária. Né? Com isso também, estudar propriedades e mecanismos envolvidos na farmacocinética, né? Compreender dados pré-clínicos, né? Farmacológicos e toxicológicos, ou seja, nos estudos de desenvolvimento de medicamentos, né? A avaliação de dados pré-clínicos, né? Ver o tempo de absorção de uma droga, o tempo de eliminação, para daí também estabelecer a posologia, né? E aí decidir o regime de administração dos estudos clínicos eficazes, né? Ou seja, o medicamento precisa ser administrado de quanto em quanto tempo. Ou seja, a partir do momento que eu sei o tempo de eliminação de um fármaco, eu sei o quanto ele saiu da corrente sanguínea, né? Então eu posso administrar uma quantidade. Porque se eu tiver muita concentração no fármaco, eu posso alcançar o quê? Níveis tóxicos, né? Acima daquele limite máximo permitido, e aí trazer efeitos adversos que podem inclusive ser graves ao paciente. Então, as etapas de farmacocinética clássica, né? Ninguém nunca mais vai esquecer o que? ADME. Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Ou seja, você pode administrar um fármaco por diversas vias de administração, né? A mais clássica seria a via oral, né? Algumas dessas vias vão promover maiores processos de perda do medicamento ao longo do trajeto, né? Como processos metabólicos, seja, mais absorção. A partir do momento que o fármaco cai na corrente sanguínea, ele vai poder ser o quê? Distribuído pelos vasos sanguíneos aos vários órgãos do corpo, né? Essa distribuição faz com que nesses órgãos algumas moléculas já sofram um processo de metabolização, que é muito mais intenso no fígado, principal órgão de metabolização. E após a metabolização, que pode tornar a molécula mais ativa ou inativa, ou até mesmo mais hidrossolúvel, facilitando a sua excreção por via urinária, ele vai ser o quê? Eliminado do corpo, né? Então, é todo um processo que ocorre o quê? Ao longo de um intervalo de tempo, né? Com isso, você vai estabelecendo parâmetros, né? Como o tempo de meia-vida, tempo de absorção, o pico plasmático de uma droga, né? Imaginemos, por exemplo, aqui o gráfico, ficou muito bom, de concentração do fármaco ao longo do tempo. Então,
Imagina que eu vou administrar um medicamento por via oral. No tempo zero, eu tenho zero concentração dele na corrente sanguínea. Então, a partir do momento que eu administro esse fármaco, ele vai o quê? Aumentando a concentração, vai chegar a um pico plasmático, depois vai começar o quê? A decair a corrente sanguínea e ser eliminado, né? Então, com isso, eu vou estabelecendo os intervalos de dose para saber em que tempo ele atinge a concentração máxima no sangue, em que tempo ele já é muito mais eliminado, para daí eu traçar um esquema posológico para o paciente, ok? Existem vários fatores, né, que podem influenciar na absorção de um fármaco, né, um medicamento, né? Existem fatores relacionados, né, ao paciente, por exemplo, a idade, né, o sexo, se o indivíduo faz uso, fuma, por exemplo, tabagista, né, consumo de álcool, ou mesmo interação com outros medicamentos, né? Porque isso aqui vai fazer com que alguns medicamentos possam interagir com outros. A idade, né? O indivíduo já a idade mais velha tem seu metabolismo um pouco mais desacelerado, então isso pode influenciar na questão da metabolização desses fármacos, né? Ou mesmo estados fisiopatológicos do indivíduo, né? Como apresentar algumas anemias, as hepáticas, né? Já que vai precisar o quê? Do fígado para fazer a metabolização. Doenças renais, que vai dificultar a eliminação desses fármacos, né? Insuficiência cardíaca, né? O bombeamento do sangue, né? Favorece a distribuição dele por todo o organismo. Então, isso pode trazer sérios problemas também. Ou mesmo algumas infecções que a presença de micro-organismos pode até vir a degradar algumas dessas moléculas, né? Queimaduras que fazem o indivíduo perder algumas vezes bastante líquido no corpo e a água é o principal veículo de transporte do fármaco. Então, pode dificultar esse transporte. Ou mesmo o estado febril, né? Que causa alterações na estrutura da membrana plasmática das células, fazendo com que aquela interação fármaco-receptor fique dificultada também. Então, com isso, o meu medicamento esteja até perdendo um pouco de eficácia também, por não poder interagir tão bem com o receptor biológico. Então, aqui está o caminho da droga, né? Desde que você administra esse medicamento até ele interagir com o receptor biológico lá no sítio de ação, né? E promover o seu efeito. Então, como eu falei, né? Vamos supor que esse gráfico aqui apresentado seja em relação a um medicamento administrado por via oral, aqui. Então, você administra esse medicamento no tempo zero, tem zero concentração dele no corrente sanguíneo. Então, ele vai aumentando ao longo do tempo, né? Ou seja, está aumentando a sua concentração no sangue porque ele está sendo o quê? Muito mais absorvido. Vai chegar um momento que ele atinge o quê? Um pico plasmático, ou seja, a concentração máxima desse fármaco sanguíneo. E aqui existe o quê? Um equilíbrio entre a quantidade de fármaco sendo absorvida e a quantidade que está sendo o quê? Eliminada, né? Chega a esse estado de equilíbrio. Em determinado momento, ele começa mais a ser metabolizado, passando a cair drasticamente a sua concentração na corrente sanguínea, e aí está sendo eliminado, né? Não quer dizer que todas as etapas ocorrem primeiro absorção, para depois distribuição, depois metabolização e depois excreção. Isso ocorre de maneira conjunta. Não quer dizer que uma fase aconteça apenas quando acabar a outra. Não, isso ocorre ao mesmo tempo. Imagina você administrou um medicamento por via oral, um comprimido. O comprimido vai ser deglutido, chegar no estômago. Então, parte desse comprimido começa a ser o quê? Quebrado, uma pequena parte já começa a ser solubilizado e enviado para o quê? O intestino vai ser absorvido. Então, aquela primeira parte que já foi absorvida já começa a ser o quê? Distribuído, vai para os órgãos, sendo metabolizado e depois excretado. Então, pode ser que ainda tenha uma outra quantidade daquele comprimido que ainda vai ser absorvido, depois ser eliminado, excretado. Esses gráficos representam uma média de tudo isso que ocorre, mas não quer dizer que uma fase ocorra apenas quando termina a outra, ocorre tudo de maneira conjunta, né? A absorção, né, desses medicamentos se dá através da passagem desses fármacos pelas membranas biológicas, né? Alguns fármacos vão ter facilidade em atravessar uma membrana plasmática, que é altamente lipofílica, por esses fármacos também terem o quê? Características apolares, características lipofílicas. Outros fármacos que, por exemplo, tenham cargas, sua estrutura molecular muito solúvel em água, eles vão ter dificuldade em atravessar os lipídios, né? Porque tem uma repulsão. Então, para isso, vão ter o que na membrana? Alguns canais, né? Algumas proteínas que servem de canais, ó, facilitando a passagem dessas moléculas, né?
por difusão facilitada. Então, existem vários mecanismos de transporte ao longo da membrana plasmática que facilitam essa incorporação de um fármaco do meio extracelular para o meio intracelular, né? Ou seja, a absorção se dá quando o fármaco atravessa a membrana dos capilares sanguíneos e cai na corrente sanguínea. Então, qual seria a via de administração que não tem absorção? Seria a via intravenosa, porque você administra o fármaco diretamente na corrente sanguínea. O fármaco ali não precisou atravessar por si só uma membrana biológica, ele já foi inserido dentro da corrente sanguínea. Então, fármacos administrados pela via intravenosa não têm absorção. Com isso, eles têm o quê? 100% de biodisponibilidade, ou seja, toda a quantidade que eu injetar vai estar na corrente sanguínea. Então, toda aquela quantidade de fármaco vai estar presente na corrente sanguínea e poder, assim, ser distribuído para os vários órgãos, diferentemente de outros fármacos administrado por outras vias de administração, como a via oral, por exemplo. Ele vai precisar ser absorvido, atravessar a membrana, para daí cair na corrente sanguínea, né? Ou seja, nesse processo de absorção, pode haver determinada quantidade de fármaco que seja perdido. Então, você não garante que você vai ter 100% de biodisponibilidade. A única via que eu tenho 100% de biodisponibilidade seria o quê? A via intravenosa. Todas as outras têm um percentual abaixo dela. Então, aqui eu mostro nesse gráfico um perfil farmacocinético, né, de 3 diferentes preparações administradas por via oral, para a gente ver a questão da dosagem, né, o quanto é importante. Então, temos aqui 3 gráficos, o gráfico A, o gráfico B e o gráfico C. A gente vê aqui duas linhas, né, que eu vou retracejar. Deixa eu só pegar uma outra cor aqui. Vou pegar um roxo. Deixa eu tentar desenhar por cima dessa linha. Está ficando muito reto, mas tentem dar esse desconto. Então, eu quero dizer que nessas duas faixas aqui, nesse intervalo aqui dentro, é a nossa janela terapêutica, ou seja, o medicamento ele vai ter uma boa eficácia e segurança se ele estiver o quê? Dentro dessa janela terapêutica. Por quê? Nessa linha de baixo eu tenho o quê? A concentração, a dose mínima que o fármaco vai ter que estar presente com a sanguínea para ter o quê? Um efeito terapêutico. Já aqui é a dose máxima, ou seja, se ultrapassar essa faixa, eu já vou ter o quê? Efeitos tóxicos. Então, dentro desses três, apenas a preparação B foi aquela que ficou dentro da margem da janela terapêutica, ou seja, teve um bom efeito terapêutico com a margem de segurança. Já a preparação C, ela teve uma dosagem que fez com que ela ficasse na sua concentração máxima sangue abaixo do nível mínimo necessário para fazer efeito terapêutico. Então, ela teve o quê? Efeitos subclínicos. Então, não teve uma boa eficácia essa dosagem que foi administrada. Por outro lado, a preparação A, ela atingiu que níveis acima do máximo permitido, ou seja, níveis tóxicos. Então, isso pode ser um risco. Por isso é importante saber a quantidade que deve ser administrada de acordo com a massa corporal do indivíduo e nos intervalos de tempo regular. Então, imagine, por exemplo, a mesma preparação B aqui, ela foi administrada uma dosagem boa, uma dosagem que fez com que atingisse a sua eficácia com segurança. Porém, imagine que a mesma preparação B, deixa eu pegar uma cor, a mesma preparação B, vamos supor que aqui, ó, o tempo aqui ele não especifica, mas vamos supor que for em horas, né? Em horas. Vamos supor que por volta aqui de 40 horas, praticamente todo a dosagem do medicamento B já está o que atingindo o nível mínimo para ser eficaz, né? Então, antes disso, eu devo o quê? Administrar uma outra dose. Então, o ideal é que antes disso acontecer, já deve estar sendo aumentada outra concentração de quem? Do fármaco B. E assim sucessivamente, né? Para que esse medicamento sempre se mantenha o quê? Dentro da margem terapêutica. Observa aqui que sempre estou tendo ele dentro da janela terapêutica. Administro uma dose antes que ela faça o quê? Decaia por completo. Porém, eu posso também administrar essa dosagem muito próximo da anterior. Então, se eu administrar a dosagem aqui muito próximo da anterior, talvez eu vou estar tendo uma soma muito grande dessas duas concessões aqui e elevar que a níveis tóxicos.
Então, eu não posso fazer com que esse intervalo seja muito diminuído para evitar chegar a níveis tóxicos. Também não posso espaçar muito para que atinja níveis subclínicos, e aí eu perco a eficácia do tratamento. Ok? Então, existem vários fatores que influenciam na absorção de um fármaco, né? A primeira etapa farmacocinética, né? Fatores relacionados à própria droga, ao próprio fármaco, e fatores relacionados ao indivíduo, né? Fatores fisiológicos relacionados à droga são propriedades físico-químicas da molécula, né? Como é a questão da lipossolubilidade dela, do pH dela, do pKa, características da molécula, se ela não tem carga ou não, que faz com que isso influencie na absorção. A forma farmacêutica, por exemplo, eu tenho uma forma farmacêutica comprimido, forma farmacêutica solução. Qual vocês acham que vai ser mais rapidamente absorvida? A forma farmacêutica solução, já que o fármaco já vai estar o quê? Completamente solubilizado, necessitando apenas ser o quê? Absorvido. Na forma comprimido vai precisar desintegrar, para aquelas partículas menores começar a ser solubilizadas, só daí ter o quê? Uma absorção. Então leva um tempo, assim como a concentração que você administra, né? A concentração de fármaco que você administrar vai influenciar diretamente também nessa absorção. Então, relacionados agora aos fatores fisiológicos do indivíduo, ao fluxo sanguíneo, a gente sabe que o intestino é o órgão responsável pela absorção dos fármacos, né? Se estiver comprometido por alguma lesão que dificulta esse fluxo sanguíneo, vai comprometer o quê? A absorção. A área de superfície é importante também, né? Quanto maior a área de superfície, maior a absorção. O intestino, você tem as vilosidades intestinais, né? As vilosidades intestinais, as células, faz com que aumente muito a área de superfície do intestino. E dentro dessas vilosidades ainda existem as microvilosidades ainda, que faz com que aumente muitíssimo a área de superfície. Então, importante para a absorção. O pH, né? Ou seja, o estômago tem um pH ácido. Tem fármacos que podem ser degradados em meio ácido, e isso vai influenciar diretamente na absorção. Então, se eu sei que meu fármaco é degradado em pH ácido, eu tenho que evitar que ele passe pelo quê? Pelo estômago. Ou se passar, passe através de uma forma protegida, né? Como comprimido gastro resistente. Então, são mecanismos que podem atrapalhar a absorção desse fármaco, assim como das barreiras biológicas também, né? Então, tem que levar em consideração características não só da droga, como do próprio paciente. Fatores que vão influenciar essa absorção. A quantidade de fármaco, por exemplo, né? Quanto maior a quantidade, maior a absorção, né? O peso molecular, ó. Moléculas pequenas têm a maior facilidade em ser absorvidas. Quanto à solubilidade, ó. Quanto mais lipossolúvel, maior vai ser o quê? A absorção, porque facilita a passagem pelos lipídios de membrana, né? Se ele tiver a forma dele ionizado ou não, ó. Se ele estiver na forma não ionizada, de forma molecular, ele é melhor absorvido. A forma ionizada é aquela que tem cargas, né? Imagine, por exemplo, aqui uma molécula orgânica genérica. No equilíbrio químico, a molécula vai se dissociar, gerando dois outros com cargas, né? Aqui é a pressão mais, e o A menos. Então aqui eu só tem uma borrachinha aqui. Pronto, então aqui, pessoal, eu tenho a forma molecular, não ionizado, não tem carga, então isso facilita a passagem dela pelos lipídios de membrana. E aqui duas outras estruturas que têm carga, então isso dificulta a passagem pela membrana, há uma repulsão. Então a forma não ionizada tem uma maior absorção. A forma farmacêutica, né, que eu falei, ó, a forma farmacêutica líquida, o fármaco está solubilizado, então favorece uma maior absorção. A dissolução das formas farmacêuticas, né, quanto maior a dissolução, melhor a absorção. O pH local, né, ou seja, ácido, tem fármacos com caráter ácido e fármacos com caráter básico. Então, fármacos com caráter ácido são melhores absorvidos em meio ácido. Então, fármacos ácidos, ele também tem a característica de ser absorvido no estômago, apesar do estômago não ser um órgão de absorção.
para o intestino, mas os fármacos com característica ácida também são melhores absorvidos, meio ácido. Por quê? Imagina que esse fármaco seja um ácido fraco, um ácido orgânico, né? Ele aqui, quando se dissocia, libera H+, e, o contraíno. Então, no meio ácido, a gente tem o quê? Um pH baixo, né? Um pH com alta concentração de prótons. Então, lá no estômago, se o pH é ácido, então quer dizer que eu tenho o quê? Alta concentração de quem? De H+. Pelo equilíbrio químico, isso aqui vai ser deslocado no sentido de formação de quem? De mais forma molecular. E mais forma molecular facilita o quê? Ó? Que ele seja melhor, atravesse melhor a membrana plasmática. Então, assim, facilita a maior absorção. Da mesma forma, fármacos com caráter básico vão ser o quê? Melhores absorvidos em meio básico. Seriam melhores absorvidos lá no intestino, tem um pH mais alcalino. A área de absorção, como nós falamos, né? Quanto maior a área de absorção, melhor vai ser essa absorção. A espessura de membrana. Imagina, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho duas membranas. Essa membrana com essa espessura e essa outra membrana com essa outra espessura. Então aqui, se eu coloco um fármaco desse lado, ele vai atravessar mais rapidamente a membrana 1 ou a membrana 2. A membrana 1, por quê? Porque ela é mais fina. A espessura da membrana influencia a absorção. Então, quanto mais fina for essa membrana, maior a absorção. E a circulação local, né? Quanto maior a circulação sanguínea, maior a absorção, né? Vão ter mais vasos sanguíneos ali para o fármaco cair dentro da corrente. Então, propriedades físico-químicas da droga, né? Que vão ser sempre interessantes, né? Porque levar em consideração a lipossolubilidade, né? E a hidrossolubilidade, né? Se ele é solúvel em água ou mais solúvel em lipídios de membrana. Se essa molécula tem estabilidade química, ou seja, é estável no pH do estômago, por exemplo, o peso molecular, né? Que influencia na absorção. Essa molécula tem carga, como as moléculas na forma ionizada. A concentração da droga no local, né? Outros fatores físico-químicos, né? Coeficiente de partição água-óleo, o pH e o pKa também do meio. Então, são fatores importantes para considerar o processo de absorção de fármacos. Aqui, só mostrando, né, mais uma vez, esse equilíbrio, um fármaco ácido, por exemplo, no meio ácido, eu vou ter o quê? A alta concentração de H+. Isso faz com que o equilíbrio químico seja deslocado no sentido de formação de quê? Da forma não ionizada, né? Então, ele vai ser melhor absorvido. Então, ó, fármacos ácidos são bem absorvidos em pH ácido, pois enquanto que na forma não ionizada. Do contrário, vai ser um fármaco com característica básica, né? E aí vai ser o quê? Melhor absorvido em meio básico, por constar também o quê? Na sua forma não ionizada. Então, fármacos na sua forma não ionizada, seja forma molecular, são melhores absorvidos do que em sua estrutura com carga, né? Outro ponto, né, em relação ao pH de um fármaco e o pKa, né? Então, por exemplo, quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. Para não confundir com pH, né? Ó, pH. Mas sabe que quanto menor for o pH, o meio vai estar o quê? Mais ácido. Então, quanto menor o pH, o meio vai estar mais ácido, mais concentração de H+. Então, aqui, ó, o pKa é um pouco contrário. Quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. E quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Então, considerar esses dois pontos aqui, ó. Quanto menor o pH, mais ácido. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. E o contrário, né? Quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. Já para as bases, é o contrário também, né?
Quanto maior o pKa, mais forte é a base. Quanto menor o pKa, mais fraca é a base. Lembra lá, ó, no caso aqui para a base, né? Quanto maior for o pH, né? Ou seja, pH acima de 7 para lá, maior o meio é o quê? Mais básico, né? O meio mais básico. Então, ó, pH, meio mais básico. Então, ó, quanto maior o pKa, mais forte é a base. Então, levar em consideração pH e pKa, né? E sempre vão ter essa relação para você saber se um é mais forte ou um é mais fraco. O pKa da droga, né? E o meio, né? Por exemplo, drogas ácidas têm o seu equilíbrio deslocado para a forma lipossolúvel em pH ácido, né? Que é o que a gente falou, né? Aquele equilíbrio químico. Eu tenho aqui, ó, esse aqui, o ácido acetil salicílico. É o quê? É um ácido. Vai dissociar, liberando carga positiva e carga negativa. Vamos supor que a gente está no meio ácido lá, com alta concentração de quem? De H+. Então vai deslocar o equilíbrio na formação de quem, ó? Da forma molecular. Então, drogas ácidas têm seu equilíbrio deslocado para a forma lipossolúvel, não ionizada, né? Em pH ácido. Então, isso vai favorecer o quê? A sua maior absorção. Da mesma forma que as drogas básicas vão ter seu equilíbrio deslocado para a forma lipossolúvel em pH básico, né? Seria no intestino. Ó, drogas ácidas têm seu equilíbrio deslocado para a forma dissociada polar e meio básico. Então, aqui, por exemplo, se esse fármaco com característica ácida fosse colocado no meio básico, seja com OH-, meio mais básico, o que que ocorreria? Uma neutralização, né? Essa base aqui, com H+. Isso aqui se juntaria, né? Ia neutralizar. Então, cada vez mais ia diminuir o quê? A concentração de H+. Para voltar ao equilíbrio de H+ aqui, o meio teria que deslocar para qual sentido? A formação de mais produtos. Então, com isso, ficariam mais na forma dissociada. Então, drogas ácidas têm seu equilíbrio deslocado para a forma dissociada, polar. Ou seja, por quê? Porque a base aqui vai continuar consumindo H+, vai ter que ser formado. Então, deslocando quem? O ácido da forma não ionizada. Então, vai ter que se desfazer para formar novamente isso aqui. Da mesma forma, ó, drogas básicas têm seu equilíbrio deslocado para a forma dissociada em pH ácido. Colocar um pH ácido vai deslocar no sentido de dissociação dessa molécula. Ok? Aqui mostrando a estrutura de membrana plasmática, como ocorre esse processo de passagem, né, através da membrana. A gente tem aqui, ó, uma forma molecular que quando perde se dissocia, né, para liberar o quê? O A- e o H+. Ou seja, tanto o H+ quanto o A-, eles têm que cargas, então eles não conseguem que, ó, atravessar a membrana pelos lipídios. É uma repulsão. Já a forma molecular consegue o quê? Atravessar com facilidade. E lá sofre novamente a dissociação. Da mesma forma, ó, uma base quando é protonada, ó, a adição de um H+, quando a base fica com carga positiva, ela não pode atravessar. Já na forma o quê? Molecular, não ionizada, ela consegue atravessar. Então, isso é importante ver essas características da estrutura química da molécula para ver se ela vai ser melhor absorvida em um ou outro meio biológico. Aqui, esse gráfico mostra a questão da absorção por diferentes vias de iniciação, né? Por exemplo, nós falamos daqui, ó, da via intravenosa, que é o fármaco diretamente injetado na corrente sanguínea. Então, já parte o quê? Com 100% dele na corrente sanguínea. Ele só vai começar a ser o quê? Metabolizado e continuar perdendo a sua concentração ao longo do tempo. Já por outras vias, como a intramuscular, subcutânea ou oral, eu não tenho nada para a corrente sanguínea. Ao passar do tempo, ele vai começar o quê? Ser absorvido, chegar num pico máximo, começar a ser mais metabolizado
excretado. As três formas aqui, ó. Começa a ser absorvido, chega no pico máximo, começa a ser metabolizado e mais excretado. Então, existem vias de absorção e por todas elas os fármacos sofrem diferentes processos de absorção. Então, a partir do momento em que o fármaco cai na corrente sanguínea, ele é absorvido e cai na corrente sanguínea, diz que ele está o quê? Biodisponível. Ou seja, biodisponibilidade seria o quê? A fração, a quantidade de uma droga do fármaco que atinge a circulação após a administração por qualquer via. Ou seja, o fármaco chegou na corrente sanguínea sem estar modificado e a partir daí ele está o quê? Disponível para ser distribuído pelos vários compartimentos do corpo para esse efeito terapêutico. Então, a biodisponibilidade, ela mede a quantidade de fármaco que chega à corrente sanguínea em um determinado intervalo de tempo. Então, a partir do momento que o meu fármaco está na corrente sanguínea, eu digo que ele está biodisponível. Biodisponibilidade, vocês vão ver muito. Então, tem vários gráficos para medir isso aí, né? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Um fármaco administrado por via injetável, intravenosa, ele tem o quê? 100% de biodisponibilidade. Eu já coloquei ele na corrente sanguínea através de uma agulha, né? Então, a partir do momento que o tempo é passando, só vai o quê? Decair na concessão dele. Já por via oral, aqui, ó, eu tenho zero concessão do fármaco com corrente sanguínea, no tempo zero. E a partir do momento que eu administro, com o tempo ele vai sendo o quê? Absorvido, chega na concentração máxima, depois é eliminado. Note que é muito grande a diferença de biodisponibilidade de uma via para outra. Ou seja, na via oral pode ter processos lá no estômago, que boa parte do fármaco é perdido pelo pH ácido, no intestino por metabolização de algumas enzimas ou de micro-organismos da flora. Então, tudo isso contribui para com que a biodisponibilidade por essas vias seja mais diminuída. Ou seja, aquela que tem 100% é apenas a via o quê? Injetável. Todas as outras têm um percentual menor de biodisponibilidade. E quais são fatores que vão influenciar na biodisponibilidade? Ó? Relacionados à droga, né? Interação das substâncias no trato gastrointestinal, características do paciente, ó, a questão do fenótipo, função hepática do paciente, o estado de má absorção, pH, motilidade, trato gastrointestinal, a flora gastrointestinal do paciente, em relação a substâncias, ó, pode interagir com alimentos ou outras drogas. Característica da droga, né? Absorção incompleta, por fenômenos de equilíbrio químico, se ele é mais solúvel, está mais na forma molecular, na forma ionizada, ou ser inativado antes da absorção, né? Então, tem vários fatores, né, que podem influenciar essa biodisponibilidade. Aquela que a gente diz que tem 100% é apenas através da via intravenosa. Aqui, por exemplo, esse gráfico ele mostra a comparação do percentual de absorção da tetraciclina. A tetraciclina ela interage com derivados é, de cálcio, derivado de leite, né? Contém cálcio ou outros alimentos que tenham ferro, alumínio, formando um quelato que dificulta a absorção. Então, vamos ver aqui, ó, quando a tetraciclina é administrada de maneira isolada, sozinha, tem um percentual de absorção alto. Já quando ela está na presença de alimentos derivados de leite que dificultam a absorção, ó, cai muito a sua absorção. Então, interação com o alimento também vão atrapalhar a absorção desses medicamentos. Existem várias vias de administração de medicamentos, né? A via oral é uma das principais, né? Uma das vias mais comuns de administração de fármacos. E através dessa via, o fármaco ele vai percorrer um caminho, né? Chegar ao estômago, depois ao intestino. Quando o fármaco chega ao intestino, ele é absorvido e é transportado por um conjunto de veias, que se chama porta hepática, que leva esse medicamento para o fígado. E lá sofre um primeiro efeito de metabolização. Então, sofre a primeira passagem hepática, né? Onde boa parte desse medicamento vai ser o quê? Metabolizado. Então, já pode ter uma boa perca aí. Quando a gente falou em termos de área de absorção, a gente vê aqui, ó, que o intestino ele tem uma capacidade absortiva muito grande. Isso aqui é um teste que foi feito para o álcool, observando que em uma hora, de 37% do álcool é absorvido no estômago, mas em média 68% seria absorvido em 10 minutos no intestino, devido a grande área de superfície da membrana e a espessura
da membrana do intestino que é mais delgada, que facilita a absorção. Então, a via de administração também vai influenciar diretamente no tempo de absorção de um medicamento. Como a gente falou, por essa via, né, oral, pela via enteral, os fármacos vão ser absorvidos no intestino, mas vão ser transportados por um sistema, um conjunto de veias e artérias, a porta hepática, que leva esses fármacos para onde? Para o fígado. E no fígado sofre o quê? Um primeiro efeito de metabolização, onde boa parte desses medicamentos podem ser, inclusive, inativados, né? Alguns outros podem tornar-se até mais ativos do que a droga originalmente administrada, mas é muito mais comum a inativação desses fármacos, né? O fígado é o principal órgão de metabolização de drogas, né? Nesse processo de metabolização pode ser quebrada algumas partes dessa molécula ou mesmo inserida outras estruturas, que vai fazer com que ela torne-se mais hidrossolúvel ou não, vai depender do que foi inserido, mas de modo geral é comum que as moléculas sejam modificadas para se tornar-se mais hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, para facilitar o quê? A sua excreção por via urinária. Outra via é a via sublingual, né? Que tem como principais características ser o quê? Uma pequena área de absorção, só que é uma área bastante irrigada, né? É uma área que fica o quê? Abaixo da língua, né? Já que ela tem bastante irrigação, bastante vasos, faz com que eles rapidamente consigam absorver o medicamento, né? Tem a vantagem de essa via evitar a primeira passagem pelo fígado, né? Já que ele aqui não vai ser absorvido lá no intestino. A corrente sanguínea aqui, o fármaco vai ser absorvido lá a nível sublingual, levando ele para a circulação sistêmica, evitando a primeira passagem. Então seria uma primeira vantagem, ó, não sofre efeito de primeira passagem, né? Rapidez na ação, muitas vezes utilizar em situações de emergência, né? Esses fármacos, mas tem desvantagem para algumas pessoas ser incômodo, né? Porque a maioria das drogas tem um gosto desagradável e pode ser irritante, ficar muito tempo abaixo da língua, na mucosa. Mas como principal vantagem seria o quê? Evitar a primeira passagem hepática. A via retal é uma outra via também enteral, né? Que tem como característica, né, uma pequena área de absorção, mas é bastante irrigado, a mucosa retal. A absorção, né, ocorre nessa mucosa. Como desvantagem, ó, é incômoda, né, para o grande número de pacientes e algumas drogas, em boa parte, são que irritantes dessa mucosa. Mas como vantagem, ó, não precisa da cooperação do paciente, por exemplo, pacientes que estejam em coma não podem deglutir um comprimido, então é uma via alternativa e reduz a primeira passagem. A via retal, cerca de 50% dos fármacos absorvidos pelas veias dessa região, elas destinam 50% para a circulação hepática e outros 50% para a circulação sistêmica, ou seja, pelo menos